Bom dia, irmãos. Um feliz sábado. Hoje eu não tive como escapar do centro, não é? Eu sempre dou um jeitinho de ficar na lateral, mas como eu não preparei nada para apresentar em slides, terei que encarar a frente aqui, o meio e essas luzes todas. Eu agradeço o convite que o Arno me fez para compartilhar a mensagem de hoje com vocês. Está dando algum som aqui que está incomodando. É o microfone? Ok? Então, como já foi dito, não é? Na segunda-feira, dia 8, nós comemoramos no Brasil e em alguns países do mundo o Dia Internacional da Mulher. Por isso a igreja planejou que hoje fosse o dia, o sábado missionário da mulher adventista. A comemoração de uma data especial geralmente nos remete às origens. Por que se comemora o Dia da Mulher, o Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março? Eu tinha a impressão de que sabia e fui procurar sobre isso. Mas há divergência sobre o evento primeiro que deu origem ao Dia Internacional da Mulher. Tem toda uma história por trás desse dia. Alguns o reportam a uma greve de mulheres trabalhadoras em Nova York em 1857. Então, ainda no século XIX, não é? E, posteriormente a essa greve de mulheres trabalhadoras, ocorreram outros eventos, mas aí já no século XX, que desencadearam, então, um processo que chegou ao Dia Internacional da Mulher. Em 1909, o Partido Socialista da América organizou um Dia da Mulher em Nova York pela igualdade dos direitos civis com foco no voto feminino. E a partir de 1909, foi então comemorado anualmente em vários países o Dia da Mulher. Em 1917, na Rússia, foi organizada uma grande passeata de mulheres trabalhadoras, novamente, em protesto, à qual se juntaram os operários metalúrgicos, o que culminou na Revolução Russa, em 1917. É interessante como um movimento, aparentemente pequeno, pode culminar em movimentos maiores. E, neste caso, um movimento revolucionário que mudou a história do planeta. E nos anos seguintes, o Dia da Mulher passou a ser comemorado nesta data pelo movimento socialista na Rússia e em países do bloco soviético. Na era Stalin, aqueles que estudaram história ainda têm fresco na cabeça, o Dia da Mulher tornou-se um elemento de propaganda do Partido Comunista da União Soviética. A data foi resgatada na década de 1960 pelo movimento feminista e em 1975 o Dia Internacional da Mulher foi instituído pela ONU, pela Organização Mundial das Nações Unidas, que foi então determinado ou instituído de uma maneira geral o Dia Internacional da Mulher. Desde então, o Dia Internacional da Mulher é comemorado no dia 8 de março em vários países. Nem todos os países comemoram o Dia Internacional da Mulher, especialmente aqueles que valorizam menos as mulheres, não é? É interessante o ponto de vista que o Dia da Mulher tomou ao longo da história. E é importante que nós saibamos isso. A historiadora norte-americana Tema Kaplan, no artigo As Origens Socialistas do Dia Internacional da Mulher, publicado em 1985, associa o Dia Internacional da Mulher às causas socialistas, comunistas e anarquistas, tendo como referência o Dia da Bastilha. Nos remetemos, então, à Revolução Francesa,
a Comuna de Paris e a Revolução Russa. Então, esses são os marcos que aqueles que tomam para si, ou reivindicam para si, o Dia Internacional da Mulher como um dia das causas socialistas, remetem-se a estes eventos para a comemoração do Dia Internacional da Mulher. Só para contextualizar, a doutora Kaplan, dentro desse artigo que ela publicou, o Dia Internacional da Mulher tem suas bases na Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi um movimento que ocorreu entre 1789 e 1799. Se vocês se lembram da história, resgatando a história, não é? Esse movimento foi um movimento de insurreição contra a monarquia, né? Os ditames da monarquia, da igreja dominante naquela altura. As pessoas já estavam fartas de serem oprimidas e elas então se rebelaram contra aquele sistema e decretaram que aquele sistema estava falido, não só o sistema econômico vigente, a monarquia, que dominava, né, o poder secular, mas também a dominação do poder religioso, como a religião oprimia as pessoas naquela época. E a revolução foi por causas trabalhistas, igualdade entre os sexos, laicidade do Estado e gratuidade escolar. As bases da Revolução Francesa eram muito interessantes para o povo. Reivindicavam situações legítimas, estavam ali de forma legítima. Entretanto, aquele mesmo movimento retirou Deus do cenário de uma forma abrupta, as Bíblias foram queimadas e a razão foi entronizada. Foi instituído também o calendário revolucionário francês, com 12 meses de 30 dias e semanas de 10 dias. A história mostra isso, não é? E foi uma quebra da ordem antiga, a ordem clerical, e o início de uma nova era, o Renascimento. Por que eu trago aqui essa questão da Revolução Francesa? Porque a Revolução Francesa está no âmago do contexto profético de Daniel e Apocalipse. Apocalipse 11 fala das duas testemunhas vestidas de saco que foram martirizadas durante 1260 anos da supremacia papal. E a Revolução Francesa aconteceu no final desse período, concretizando a ideia de que aquele sistema estava falido e que haveria uma quebra naquele sistema. Mas ao invés daquilo melhorar, para se ver livre daquela opressão, Deus foi retirado do cenário. E sem Deus, nós somos ainda piores do que nós poderíamos pensar. E aconteceu o reinado do terror, não é? O desdobramento atual dos resquícios da Revolução Francesa vem culminar naquilo que Daniel 11 fala sobre a guerra entre o rei do norte e o rei do sul, sendo o rei do sul o ateísmo, que veio então sendo trazido desde quando Deus foi tirado do cenário e a palavra de Deus foi queimada e não se falava mais em Deus e Deus já não é mais agradável e já não pode mais fazer parte do sistema. Uma nova revolução aconteceu em 1871, entre março e maio desse ano, que foi denominada Comuna de Paris, que é outro evento a que os socialistas se referem, né, ao Dia Internacional da Mulher. E, posteriormente, já vimos que em 1917, uma outra revolução, né, que foi a Revolução Russa, que deu início a um novo sistema também, que nós conhecemos, que se arrastou por muitos anos, que foi a formação da União Soviética.
A reivindicação das mulheres por direitos civis, dignidade, tratamento igualitário e melhores condições de trabalho é extremamente legítimo. Talvez os homens não sintam isso, não é? Mas, ao longo da história, a mulher tem sido tratada com desprezo, com desrespeito, com opressão e violência. Essa é a realidade. Não há como fugir. Algumas mulheres sofrem mais do que outras, a depender de onde nasceram e de onde viveram. Porque o sistema onde nós vivemos indica também o nível de opressão que nós sofremos. As diferenças entre gêneros estão presentes em todas as culturas, nos diferentes sistemas econômicos e religiões. Não é privilégio de uma ou outra religião, de uma ou outra cultura, né? O tratamento diferencial entre homens e mulheres não é resultado de um sistema econômico específico ou de uma religião. Tampouco é derivada do cristianismo, como na nossa sociedade atual querem nos fazer crer, não é? É comum na nossa sociedade o referir-se ao Deus do cristianismo como um Deus machista, opressor. Dizem que em outro sistema e à parte de Deus é possível respeitar todas as diferenças individuais e tornar todas as pessoas iguais e felizes. Vou dizer a vocês, não há nada mais enganador e dissimulado do que isso. Basta estudar a história universal, tanto antiga como moderna, e os relatos das mulheres que vivenciaram condições diferentes das nossas, para nós percebermos que, em todas as situações, há diferenciação entre os gêneros. Há diferenciação entre homens e mulheres. São tratados diferentes. E há condições subhumanas em vários desses sistemas. Há muito que pode ser melhorado no tratamento para com as mulheres por aqui. Mas é interessante ver como muitas pessoas, às vezes mulheres, não se dão conta que outros sistemas, em outras localidades, conseguem ser muito mais opressoras do que nós vivemos aqui. Nós temos liberdade aqui, nós temos muita liberdade, nós conquistamos muita coisa e nós vivemos de uma maneira, digo assim, em condições muito favoráveis. Se nós compararmos, por exemplo, as mulheres que vivem nos sistemas, né, lá no mundo árabe, as mulheres que vivem na Índia, que sofrem discriminação e estupro coletivo diariamente e isso não é reportado, isso não é tomado com tanta ênfase como algumas coisas mais simples são tomadas aqui, né? E, inclusive em tribos africanas, né, aqueles que leem um pouco, que já estudaram um pouco disso, sabem que as mulheres são praticamente sacrificadas em vida, não é? E em todos os sistemas, as mulheres são oprimidas. Mas o estudo da Bíblia e a avaliação do caráter de Deus, explícito na sua palavra, mostram que Deus é amor e que Deus nunca tratou com diferença os gêneros. Homens e mulheres são iguais perante Deus. Deus respeita as individualidades. Deus é um Deus de amor. E o fato da Bíblia descrever uma sociedade machista, uma sociedade escravagista, não significa que Deus compactua com isso. A Bíblia simplesmente descreve a sociedade daquela época, aquilo que era vivido, a realidade, nada mais do que isso. Em nenhum local na Bíblia está escrito que Deus estava de acordo com aquilo. Muito pelo contrário, se nós avaliarmos o contexto, nós vamos ver que Deus nunca trata os seres humanos com desigualdade, em nível algum que seja.
tanto em diferenças sociais, diferenças culturais e de gênero. Nunca. E quero tratar aqui um pouquinho sobre o que a Bíblia fala sobre isso, para nós refletirmos aqui um pouco e termos um pouco da palavra de Deus conosco também. E antes de abrir a Bíblia, vamos fazer uma palavra de oração para que Deus nos dê sabedoria e entendimento, para que nós possamos realmente sair daqui alimentados da palavra dEle, nesse contexto da mulher na perspectiva divina. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós estamos na Tua presença, na Tua casa, e imploramos, Senhor, que o Espírito Santo esteja conosco, para que, ao abrirmos a Tua palavra, sejamos alimentados por ela e entendamos a Tua mensagem para nós nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. O primeiro texto que eu quero ler com vocês, vou ler poucos, tá bem? Já fiz um com uma contextualização. O primeiro texto está em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 26. Diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Só essa primeira parte. Conforme a nossa semelhança. Não, vamos ver aqui. Tenha domínio sobre os animais, não é? Ele vai continuar falando tudo isso. Mas o versículo 27 diz: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. Aqui o homem, esse termo homem, significa a humanidade, significa o gênero humano, a raça humana. Porque logo em seguida ele diz: a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Muitos autores dizem que o fato de dizer aqui, façamos o homem à nossa imagem, o homem foi criado à sua imagem, homem e mulher os criou, que homem e mulher juntos formam a imagem de Deus. Não é o homem no sentido masculino é a imagem de Deus, mas esse verso deixa claro que homem e mulher os criou. Nesse momento, se referindo à imagem de Deus, homem e mulher formam juntos a imagem de Deus. Ambos. E no versículo 28 diz: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Lembre-se desse verbo, o verbo sujeitar, que está colocado aqui nesse contexto. Em Gênesis 2, Deus descreve mais poeticamente, liricamente, como formou o homem e a mulher. Então Deus tomou do barro, fez um boneco, soprou nas narinas, criou o homem. E aí Deus fez com que passasse todas aquelas criaturas que ele havia criado, apresentou ao homem os seres viventes, as plantas, os animais, e aí Dinha, como você colocou aqui, né, no início, todas as cores, os aromas, as texturas, todas as belezas que nós poderíamos perceber com o nosso sensorial. Tudo aquilo que era belo, perfumado, que era saboroso, que tinha sabor, odor, tudo isso de lindo, ele passou na frente do homem. E o homem se sentiu incomodado com aquilo. Ele estava só. E ele não podia compartilhar aquilo que ele estava a desfrutar. Aquilo era maravilhoso, mas ele não tinha com quem compartilhar aquilo. Ele não podia conversar com os animais. Ele não podia dizer nada para alguém. É muito triste você ver coisas lindas e não poder compartilhar. Porque o homem foi formado como um ser social, como alguém que tem outro igual para viver junto dele. E ele não podia dizer a ninguém o que ele estava sentindo, porque não havia ninguém que o compreendesse. E aquilo foi proposital. Deus pôs então o homem para dormir, tirou um pedaço dele e fez a mulher. Acordou Adão e a apresentou a ele.
Adão, ao ver a mulher, percebendo o que estava acontecendo, fez o primeiro poema registrado, não é? Então, parafraseando lá Gênesis 2, não é? Onde que está o poema 2, 23 e 24, ele diz: afinal, vejo alguém igual a mim, osso dos meus ossos, carne da minha carne, alguém igual a mim, com quem eu vou poder compartilhar todas essas maravilhas que eu estou aqui desfrutando nesse jardim que Deus preparou para mim. Porque vocês sabem que Éden significa prazer, não é? Prazeres. Então, o jardim do Éden era o jardim dos prazeres. Todos os prazeres possíveis Deus proporcionou ali, colocou ali. De todos os ângulos, de todos os âmbitos, nós temos a tendência de pensar em prazer apenas em prazer sexual. Não, Deus preparou prazer pleno em todos os seus aspectos, em todas as suas qualidades, para que o homem desfrutasse. E então, quando o homem percebeu que a mulher era tão igual a ele, de um nível de cumplicidade tão grande, de alta similaridade cognitiva, intelectual, perceptiva, sensorial, ele quis se tornar um com ela. Não é possível se tornar um se ambos não são iguais. Mas também não dá para se tornar um se dois são totalmente iguais. Quando dois que são iguais proporcionalmente, na mesma qualidade, são similares, mas complementares, eles conseguem se tornar um. E foi assim que Adão viu. Então, ele desejou se tornar um com Eva. Foi a primeira paixão que aconteceu e amor juntos. E eles, então, se tornaram um. E alguns dizem assim, mas Eva foi feita de Adão. Ora, ela é secundária, é um ser de segunda categoria. Eu gosto de pensar num exemplo para isso. Quando nasce um bebê, quando é formado um bebê, e que ele nasce, ele é formado sozinho, por conta própria, ou ele individualmente, ou ele é parte de outros seres. Ele é parte da mãe e do pai. E nem por isso os pais o consideram inferior. Ele é tão igual aos pais, ou até superior. Muitos pais consideram seus filhos superiores a si mesmos. Não é verdade? Então, esse é um argumento que nós podemos usar quando alguém diz que Eva é menor porque foi tirada de Adão. Ora, um filho é tirado do pai e da mãe, é parte de um e de outro. E nem por isso é inferior aos dois. Então, nós somos iguais, não é? Nós estamos de igual para igual. Embora sejamos iguais em capacidade, nós somos diferentes em forma e funções. Biologicamente, nós temos um plano comum. Somos idênticos na maioria das coisas. Vamos imaginar, talvez em 90%, mais de 90%. Nunca vi uma comparação desse tipo. Mas aqueles, sei lá, 5%, vamos imaginar que fosse 10%? Eu acho que é muito, mas digamos que seja, já faz a diferença. E aí tem características dentro dessa porcentagem que tornam cada um o que ele é. Homem aparece como homem e mulher aparece como mulher. Essa diferença sutil continua nos deixando iguais, mas fundamentalmente diferentes. E é por isso, e é nessas diferenças que nós nos complementamos. E essas diferenças, elas ocorrem ao nível físico, mental, emocional, fisiológico, que nos faz ser diferentes. E é bom que seja assim. Imagina como seria chato todos nós iguaizinhos. Poderia ser? Poderia. Mas Deus preferiu que fôssemos diferentes. E Ele resolveu que a sua imagem eram dois seres complementares, iguais em capacidade, mas que faziam ficar tudo muito mais interessante.
Isso foi na criação, mas logo em seguida, Gênesis 3 nos conta uma história triste, que a mulher primeiro, depois o homem, entregaram o domínio que haviam recebido ao inimigo. E isso mudou toda a condição. Não porque Deus quisesse, não porque Deus tivesse dado uma maldição, mas porque o pecado resulta em maldição. Não era vontade de Deus isso. Muitos culpam a Deus por isso, mas não é. É nossa responsabilidade assumir. E a lição dessa semana foi assim, brilhante, para nos explicar, para nos ajudar a entender esse contexto do homem e da mulher. O que era no Éden antes do pecado? Havia amor, o amor era o quê? Centrado no outro, havia inocência, felicidade e altruísmo. Isso foi trocado, foi substituído por egoísmo, vergonha, passaram a ter vergonha um do outro, medo, acusação, competição, cansaço e morte. O afastamento de Deus e dos propósitos originais tem causado muito sofrimento em todos os aspectos da raça humana, mas especialmente na questão do gênero. As mulheres têm sido oprimidas em resultado a isso. Por quê? Por causa dessa maldição do pecado, nós passamos a competir uns com os outros. Ao invés de nós nos amarmos e representarmos o caráter de Deus no nosso amor, nós competimos uns com os outros. E o homem, por ter uma força física maior, ele tem dominado a mulher. Isso é resultado do pecado. Ele tem mesmo mais força física. E acaba, então, isso resultando em uma maneira de dominação. Porque o pecado deforma a criação de Deus, especialmente no aspecto moral. E se nós estamos longe de Deus, nós estamos longe do amor de Deus, que é a fonte. Ele é a fonte do amor, não é? Mas o cristianismo, de acordo com a Bíblia, restaura a igualdade entre homens e mulheres perdida naquela queda. Em 2 Coríntios 5:17, não tem tempo para ler todos os versos aqui, diz: em Cristo somos novas criaturas. Então nós deixamos de ser aquelas criaturas competitivas, egoístas, e passamos a ser novas criaturas. E passa então de novo a haver equidade entre os gêneros. No Novo Testamento, nós temos alguns versos que dizem isso com clareza, e eu quero ler Gálatas 3, Gálatas capítulo 3, vamos ver se eu consigo, o relógio está correndo. Gálatas capítulo 3, versículos 26 e 28 a 28. Gálatas, Efésios. 26 e 28 diz assim: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, o verdadeiro cristianismo abomina o machismo. Em Romanos 2:11 diz: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então, nós nos tornamos iguais quando nós aceitamos Jesus. Jesus tratou as mulheres de forma inclusiva e amorosa. As mulheres foram incluídas em todo o ministério de Jesus, não é? As mulheres foram escolhidas para anunciar a chegada de Jesus à sinagoga, a unção de Jesus para a sua morte, para o sacrifício, a ressurreição de Jesus, e alguns dizem que Jesus não incluiu as mulheres na propagação do Evangelho, o que não é verdade. Olhem a abordagem excepcional que Jesus fez com a mulher samaritana. A mulher samaritana, não sendo uma judia, tornou-se uma missionária em massa no momento em que conheceu Jesus.
A mulher não tinha voz ativa naquela sociedade. A mulher não servia como um testemunho. Ela não podia testemunhar, porque a fala de uma mulher não valia nada. Essa mulher tornou-se uma evangelista logo depois que conheceu Jesus, sem ser judia, tendo uma vida duvidosa, e ela convenceu, através do seu testemunho, aos homens da cidade irem conhecer Jesus. Os homens daquela cidade só foram atrás de Jesus pelo testemunho daquela mulher. Então, a mulher sim participou do evangelismo. Não foi uma das discípulas, naquele momento nem podia, Jesus seria irresponsável de colocar a mulher numa situação daquela, porque naquela sociedade não era permitido, mas ele sim capacitou mulheres que a nossa vista não seriam capazes de levar o evangelho a outras pessoas naquele tempo. Imagina hoje, nós. E uma simbologia emblemática que a Bíblia faz da mulher é comparar a mulher à igreja, é representar a igreja por uma mulher. Então, a mulher representa a noiva de Cristo, o corpo de Cristo, o Cristo sendo a cabeça e a mulher o corpo como a igreja, o corpo de Cristo. Isso, para mim, dá o tom da importância da mulher dentro do Evangelho, dentro da Bíblia. Mas existem textos complexos na Bíblia, e um deles é Efésios 5, 22 a 29. Efésios capítulo 5, versículos 22 a 29, chega a causar arrepio em algumas de nós. Causa muito desconforto quando tomado apenas os primeiros versos, porque diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, e continua dizendo, sendo este mesmo salvador do corpo, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas em tudo submissas ao seu marido. A maioria dos homens que eu conheço só leem esses versículos, não continuam lendo o texto. Pinçam o texto do contexto e se acham os donos das mulheres, se acham os tendo direito e dominadores totais. Não continuam lendo o texto. O texto diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Isso falando de Jesus em relação à igreja. E depois diz, assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Pensando o texto dessa forma, só os primeiros versículos, parece que a mulher é posse do homem. Mas não é isso que o texto quer dizer. Esse texto tem que ser entendido com Gálatas 5:1, que diz: Cristo vos libertou, não vos submetais ao jugo de escravidão. Então, submeter a Cristo, submeter em Cristo ou no Senhor, significa ter liberdade, não estar sob o jugo da servidão. Pois leiam em casa Gálatas 5:1 e Gálatas 5:22. Antes desses versos, diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Essa é a perspectiva de Efésios 5:22. Sujeitai-vos uns aos outros. É nesse sentido da harmonia. Para decifrar bem isso, nós precisamos entender o que Cristo fez por nós, como Cristo se entregou por nós. É isso que ele está pedindo aos maridos. É muito mais do que simplesmente o sujeitar. Jesus se ofereceu por inteiro, até a morte. Ele a si mesmo se entregou. A igreja está sujeita a Cristo não porque ele é um ser autoritário, egocêntrico, arrogante e opressor, mas porque ele é amor, pronto a servir, comparado ao pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. É nesse sentido, estar sujeito a Cristo, já estou terminando, estar sujeito a Cristo ou como ao Senhor
é estar seguro na companhia do ser que é capaz do impensável, como a lição de hoje disse, a lição dessa semana, para trazer verdadeira felicidade àquele que se sujeita ao seu amor. É a este amor que as mulheres devem estar sujeitas, a um amor capaz de dar a própria vida, de servir, de fazer tudo pela felicidade do outro. Eu vou ler um trechinho de um livro que eu gosto muito, que eu já mencionei aqui em outra ocasião, que é um livro do pastor Ty Gibson, que a tradução em português seria Um Deus Chamado Desejo. Ele diz o seguinte: o verdadeiro amor é centrado no outro, não em si mesmo. Não em satisfazer as suas próprias vontades, mas em tornar o outro feliz e pleno. A felicidade do outro e o seu prazer, no sentido amplo da palavra, não só apenas no sexual, é o deleite e prazer de quem ama. Porque quando nós amamos, nossos olhares, nossos interesses, nossas energias tornam-se centrados no objeto do nosso amor, mais do que em nós mesmos. É a esse amor que as mulheres devem se sujeitar. Eu quero terminar dizendo para as mulheres: fomos criadas à imagem de Deus, plenamente, assim como os homens. Somos dotadas das mesmas capacidades cognitivas, intelectuais, emocionais, sensoriais que os homens. Reconhecer o nosso valor aumenta a nossa autoestima e nos capacita a lutar pelos nossos ideais, ou ir atrás. Lutar parece uma coisa assim de briga, não, mas não nesse sentido, mas de avançar, né, pelos nossos ideais, pela nossa autoestima, e evitar relacionamentos abusivos em qualquer esfera da vida. Porque esses relacionamentos abusivos acontecem não só dentro do matrimônio, mas dentro da família, dentro do trabalho, em todos os locais pode acontecer, né? E eu conclamo a igreja para que seja uma repressora desse tipo de comportamento, para que isso não se propague, para que nós realmente representemos Cristo, porque em Cristo nós somos todos iguais, somos todos novas criaturas. E também quero conclamar os homens cristãos para desenvolver a virtude do amor, descobrir que Ele pode trazer plenamente a vossa vida, homens, em uma escala de deleite planejada por Deus para a felicidade do ser humano. Fora disto, fora desse amor, nós temos apenas migalhas. Não se iludam, mesmo sendo opressores, dominadores, o máximo que a gente encontra é uma migalhazinha de nada. O verdadeiro amor não é esse. Não foi isso que Deus planejou para nós. Nós precisamos nos entregar a esse amor para que Deus nos transforme e nós sejamos novamente seres à sua semelhança e vivendo em harmonia. Mas eu quero terminar lendo a Bíblia novamente. Então vamos lá para o Salmo 90. Diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias, quantos nos tem afligido, por tantos anos, quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Que Deus nos abençoe, para que as obras dele, e nós somos a obra-prima do Senhor, que sejamos confirmados, e nós, através da nossa vida, dos nossos relacionamentos, homem e mulher, marido e mulher, pais e filhos, nós amigos, companheiros de trabalho, sejamos em tudo o nosso relacionamento para a honra e glória do nome de Deus, e que nós possamos ser mensageiros desse amor, onde quer que nós estivermos, representando Jesus em todos os aspectos da nossa vida.
Eu convido os irmãos que se levantem para que nós terminemos com uma palavra de oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós damos graças, Senhor, pela Tua palavra, porque através dela nós sabemos que os Teus planos são maiores que os nossos planos. Os Teus sonhos para as nossas vidas são infinitamente maiores do que aqueles que nós possamos perceber. E nós queremos, Senhor, entregar-nos em Tuas mãos, para que o Senhor faça de nós aquilo que o Senhor sempre planejou. Se nós nos desviamos até agora e não estamos, Senhor, seguindo o Teu plano, que o Senhor nos traga de volta para o Seu abrigo, para que nós possamos, através da nossa vida, testemunhar de Jesus e assim levarmos a outros o Teu amor, vivermos isso tão intensamente em nossas vidas, que possamos ser uma luz a brilhar neste mundo e que assim nos preparemos para estarmos todos juntos, cumprindo o Teu propósito pleno naquela vida abundante que o Senhor tem preparado para nós e que brevemente se concretizará com a volta de Jesus. E é em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém. Vamos esperar após a música para a saída organizada. Vem despedir-nos, bom Pai, com a Tua paz, Teu santo amor. Guia os nossos passos no caminho da verdade. Resplandece em nós a luz do Teu rosto, agora e para sempre. Amém. Agora e para sempre. Amém. Muito obrigado por assistir o culto aqui na IAS de Jaraguá. Nós ficamos muito felizes em ter você conectado conosco. Aproveite esse momento para se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações e passar por todos os vídeos que nós já temos aqui. Siga também o nosso Instagram, @IASDJaraguá. E lá nós postamos conteúdos semanais que você vai gostar muito. Fique com Deus e uma ótima semana para vocês. Até sábado que vem!